Como ser a mulher que Deus me criou para ser? Oi, gente! Meu nome é Kathleen Rocha e hoje eu queria falar de um assunto que a gente tem visto ultimamente, que a gente tem comentado um pouco sobre, que é sobre feminilidade bíblica e modéstia. Eu acredito que você, assim como eu, já tenha visto algum perfil sobre isso, já tenha ouvido falar um pouco sobre isso. E em como isso está gerando um padrão, está gerando, tipo assim, um jugo, vamos dizer, onde as pessoas que não se encaixam nisso acabam se sentindo fora desse lugar de feminilidade, fora desse lugar de feminilidade bíblica, como se não estivesse dentro do padrão bíblico de ser mulher. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, não vou trazer essa pauta de feminilidade, o que é feminilidade. Hoje eu queria falar sobre como eu me torno, como eu sou a mulher que Deus me criou para ser. E isso não é uma receita de bolo, não é um faça, pegue e monte, não. É algo simples, algo básico. Porque a mulher que Deus me criou para ser era uma mulher de princípios. Então ela entende esse conceito do princípio. E a primeira coisa que me torna a mulher que Deus me criou para ser, que me faz chegar a este lugar da mulher que Deus me criou para ser, é a intimidade. Tendo um relacionamento com Ele. Sem um relacionamento com Ele, eu não sei quem eu sou. O conceito de identidade, para mim, ele é distorcido. Porque eu não sei quem me criou, se eu não tenho uma relação com ele, se eu não sei quem é o meu pai, quem é o meu criador, dificilmente eu vou saber quem eu sou e dificilmente eu vou saber para o que eu fui criada. Então a gente parte desse princípio da intimidade. Sem intimidade eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo discernir a sua voz. Eu não consigo saber se é Ele falando comigo. Eu não tenho um conhecimento de quem Ele é. Então o primeiro princípio de uma mulher, da mulher que Deus nos criou para ser, é uma mulher que tem intimidade, que tem relacionamento com Ele. A segunda coisa da mulher que Deus nos criou para ser, ela é obediente. Ela é obediente à sua voz e ela é obediente aos seus mandamentos. Como eu falei antes, sem um relacionamento com Deus, eu não sei discernir a sua voz. E quando eu tenho um relacionamento com Ele e eu ouço a sua voz, eu sei que é o Senhor falando comigo, Ele habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu me inclino à obediência da sua voz. Eu me inclino à obediência da sua palavra, dos seus mandamentos. Os mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu tenho a palavra de Deus como base da minha vida. E eu sou obediente à palavra de Deus, eu sou obediente aos mandamentos e à voz de Deus, aos discernimentos, aos direcionamentos de Deus. Então, o segundo ponto, para eu me tornar, para eu ser a mulher que Deus me criou para ser, é ser obediente. E quando a gente fala de obediência bíblica, a gente não está falando simplesmente de você chegar e tipo, falou que é para fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, o Senhor espera de nós também uma disposição à obediência. Não é simplesmente, eu vou pegar e vou fazer porque Deus está falando o que tem que fazer. Não, mas Ele espera que o nosso coração ele tenha uma disposição à obediência. Prazer em obedecer a sua voz, em obedecer a sua vontade, reconhecendo que ela é a melhor para nós. Reconhecendo que o Senhor sabe de todas as coisas. E assim a gente entra no terceiro ponto da mulher que Deus nos criou para ser. Ela tem fé, ela é uma pessoa de fé, ela confia nos propósitos de Deus e nos seus direcionamentos. A gente entende, a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como eu ser uma mulher que agrada a Deus, que é exatamente o que Deus me criou para ser, se eu não tenho fé. Se eu não creio nos seus direcionamentos, se eu não creio nos seus propósitos, se eu não ando segundo a sua vontade. Porque quando nós nos guiamos pelo que nós podemos fazer, pelo que a nossa força é capaz de fazer, confiamos em nós mesmos. Nós não estamos confiando no Senhor. Nós não estamos confiando na sua provisão, no seu cuidado, na sua direção. É como uma situação onde Deus manda a gente fazer algo
que vai contra aquilo que a gente queria, vai contra aquilo que a gente esperava. Às vezes seja algo em relação a uma faculdade, às vezes seja em relação a algo financeiro. Deus nos direciona a algo e isso requer de nós fé, porque não está no limite onde nós podemos ir. E é isso que o Senhor deseja de nós, pessoas que sejamos mulheres de fé, que confiam nele, que vivem os seus propósitos, poder dizer sim e amém à sua vontade. Mesmo que eu não veja um cenário favorável, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, ter fé é entender que o meu Deus ele faz o impossível. E se ele me direcionou a algo é porque ele sabe o que ele está fazendo. Então não tem como eu ser a mulher que Deus me criou para ser se eu não tenho fé, se eu não tenho o principal, fé. Fé é esperança, fé é a certeza das coisas que ainda não existem. Se eu me baseio naquilo que está à minha frente, se eu me baseio naquilo que os meus olhos podem contemplar, na minha capacidade pode trazer a realidade, não é fé, é confiança em mim mesma. E a quarta e última coisa que faz de nós a mulher que Deus nos criou para ser é disponibilidade. Ser alguém que o Senhor pode contar. Ser alguém que está pronta para dizer, eis-me aqui, Senhor, para viver os propósitos dele, para viver os propósitos e servir ao reino. Porque não adianta eu saber quem eu sou, eu ter um relacionamento com Deus, eu saber para que Deus me criou, ter fé que ele pode me usar se eu não me coloco disponível para ser usada, se eu não me coloco disponível para fazer a vontade dele, se eu não me coloco disponível para o reino. É como ganhar um presente e não utilizar. É como receber os nossos dons e talentos e não exercê-los. Não adianta. Quem o Senhor nos criou para ser são pessoas são mulheres que vivem o propósito de Deus. E não é como nós vivemos o propósito de Deus sem colocarmos a mão na massa, sem nos colocarmos com pessoas disponíveis. Muitas vezes a gente acaba se perdendo dentro de uma questão assim de eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Só que quando a gente entende, quando nós temos um caráter mudado por Deus, nós temos um relacionamento com Deus, nós caminhamos para ser aquilo que Deus nos criou para ser, nós entendemos que mais do que fazer o que eu gosto, o meu coração ele tem que se dispor a fazer a vontade de Deus, ele tem que se dispor a viver o reino de Deus e suprir as necessidades. Entender que existe disponibilidade. Eu gosto muito de lembrar de Ruth nesse momento, que como ela foi uma pessoa disponível, como não dependia dela, como ela não precisava ser aquela pessoa que acompanhou sua sogra, mas mesmo assim ela escolheu fazer. Houve disponibilidade no coração de Ruth, teve um coração de servo, e é isso que o Senhor espera de nós, um coração de servo. Mais do que receita de bolo, mais do que padrões de feminilidade que as pessoas pregam hoje, mais do que modéstia, que é uma forma de se vestir que as pessoas têm dito hoje, Deus espera de nós intimidade, obediência, fé e disponibilidade para servir ao seu reino, ser alguém com quem ele pode contar, que vai dizer sim ao seu chamado, que vai viver os seus propósitos, ainda que tenha medo, ainda que tenha ressalvas. A fé nos leva a confiar nos direcionamentos e nos propósitos de Deus. Então, se hoje você se deixou, percebeu que estava querendo que você entrasse num padrão que não se encaixa, você acabou percebendo, meu Deus do céu, será que eu não tenho essa feminilidade bíblica que as pessoas estão pregando? Será que eu não estou sendo a mulher que Deus me criou para ser? Lembre que a mulher que Deus criou para ser, ela não segue um padrão designado pela sociedade. Ela segue princípios. O princípio da intimidade, da obediência, da fé e da disponibilidade. E é isso que Deus espera de nós. E é essa mulher que Deus nos criou para ser. Que você seja liberta de toda a coisa que o mundo tenta te colocar, que as pessoas tentam te oprimir a respeito, e viva a verdade de Deus para sua vida. É isso, um beijo e até o próximo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguma amiga que precisa ouvir isso, que precisa caminhar para este lugar de ser a mulher que Deus nos criou para ser.